Misericórdia, querido, eu tô de volta aí. Voltamos para mais um episódio do podcast Pode Chegar. Bora fazer dar certo. Mais um episódio. Hoje nós estamos aqui mais uma vez no Norte Estúdio, na Rua Coronel Cerrado, número 1000, sala 517. Vá lá no Instagram, @Norte Estúdio. E você siga as redes sociais do Norte Estúdio, acompanhe esse trabalho de audiovisual super bacana. Hoje nós vamos receber um grande amigo, fizemos amizade há pouco tempo, mas parece que já tem bastante tempo, né? Nós vamos receber hoje o escritor, apóstolo Leonardo Almenara. Pode chegar, meu querido! Opa, graça e paz, shalom, Deus abençoe. E é uma imensa felicidade de estar aqui com você. Somos irmãos e somos amigos bariátricos, né? Vamos falar, vamos conhecer tudo isso. Tá preparado para abrir esse coração? Opa, vamos lá, de 0 a 100. Ô, meu coração. Que legal, nós vamos começar a conhecer a história, então, aqui do apóstolo Leonardo Almenara. Então, vamos saber onde que o senhor nasceu, quem é a sua família, da onde brotou, qual é a árvore genealógica do nosso amado apóstolo. Vamos lá. Bem, 47 anos atrás eu nasci em São Gonçalo. Vim de uma mãe muito guerreira, chama-se Ângela, e de um pai que hoje não está mais nesse plano. Mas eu digo que foi realmente uma história que não era nem para estar aqui falando com você. Passamos por muitas dificuldades financeiras na minha infância, mas Deus ele sempre tem um plano para tudo que sai do plano. E o interessante disso tudo, que no decorrer da minha vida, sempre o coração ardeu para as coisas do Senhor. E eu lembro que minha mãe me levava sempre na Deus e Amor. Imagina aqueles cultos raízes mesmo da Deus e Amor. E eu lembro que eu pegava o cabo de vassoura, ficava expulsando os demônios da vassoura, pegava meu terninho que era o pijama e sempre ficava ali achando que eu era o pastor, né? E interessante que Deus sempre... O chamado é algo tremendo. O chamado ele vai sempre brotar porque está no teu DNA. E sempre, sempre voltava para as coisas do Senhor. Então... A partir daquele momento, nós começamos ao coração queimar pelas coisas do Pai, né? Pô, Desde que legal. criança. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, o senhor já nasceu num berço evangélico, né? Sim, quase sim, porque minha mãe realmente ela se entregou para Cristo quando eu já tinha 9 anos de idade, mas sempre tendo esse ambiente, essa atmosfera de igreja. Então, quando começou a acontecer, meu pai não era presente, minha mãe sempre foi meu pai e minha mãe, sempre havia esse buraco de paternidade. E aonde eu tive que vencer algumas coisas para justamente suprir essa carência de paternidade. Porque é a paternidade que te influi, te joga no destino. E aí, como que você vai estar no teu destino se não tem uma paternidade? Interessante isso, hein? Muito interessante. Bom, para que a gente já entenda que eu acho que já começamos a puxar um viés muito interessante. Quando se nasce praticamente num berço cristão, e aí quando é que a gente consegue entender que é necessário uma independência cristã? Quando a gente precisa sair da barra do pai e da mãe, ou no caso, o seu caso da mãe, né? Quando a gente vai sair da barra da saia da mãe para ter uma intimidade com Deus. Por exemplo, eu tenho 2 filhas que nasceram num berço evangélico, mas tem uma hora que elas vão ter que descobrir que elas vão ter que caminhar sozinhas. Com certeza. Como é que você descobriu isso? Conta pra gente como é que foi esse viés, essa mudança de plano. Quando você fala assim, agora eu já sou homenzinho suficiente para eu ter a minha intimidade com Deus. Olha, na verdade, isso aconteceu quando eu ainda era adolescente. Sempre envolvido com as coisas do Senhor e sempre envolvido na música. Meu primeiro ministério que foi a ponte foi a música, né? Eu mais ou menos arranhei o teclado, foi por onde eu comecei. Dando aula, começando, estando sempre no ambiente ali que é o altar. Então eu fui entendendo que Deus ali foi nos inserindo, porque a Bíblia diz que Ele procura os que não são. Então por que você quer ser? E eu nunca queria ser pastor, embora quando criança estava naquele tema, naquela atmosfera, mas o altar sempre chama. Então quando eu comecei a entender que o propósito, o chamado era muito grande, eu falei assim, opa, está na hora de entender, sai da sua terra, sai da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Foi aonde eu comecei realmente a dar meus primeiros passos dentro da igreja metodista. Minha formação toda é lá, teológica, né? Fiz o Bennett e toda a minha formação foi lá. Então eu comecei a entender que Deus tem um plano, tinha um plano lá e teve um momento em que nós entendemos o chamado apostólico. Aí minha vida virou. Aí virou o carro, virou tudo.
algumas coisas aconteceram ruins, né? Algumas coisas ruins, algumas tragédias que eu não queria que acontecesse, mas aconteceu, porque não é fácil a caminhada, mas eu te digo que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Cada dia a gente vai vencendo as barreiras, cada dia nós vamos vencendo essas dificuldades. Já vamos falar sobre essa fase delicada que todo ser humano passa. Sim. Alguns evitam falar, mas outros já falam de ordem natural. Mas vamos entender já essa parte. Eu ainda quero pegar por esse período de infância, de pré-adolescente. Qual é a tua hoje? O que te remete à sua infância hoje? Qual é a sua maior lembrança da sua infância hoje? Olha, a maior lembrança da minha infância é justamente o cuidado e o zelo que minha mãe sempre teve para comigo. É impressionante. Por não ter tido um pai presente, eu tenho um sobrenome do meu pai, né? O sobrenome Almenara é de origem hispânica, né? E interessante que o significado do Almenara significa torre que conduz os fiéis às preces. Olha que interessante. O sobrenome Almenara tem esse significado e é uma origem lá atrás, enfim, de guerreiros, enfim, que defendiam justamente a palavra de Deus. Então a gente vai entendendo a nossa genealogia lá atrás, né? Deus, ele encaixa tudo, né? Encaixa tudo. Então não tem ponta solta com Deus. Então essa parte do cuidado com a minha mãe, de investir, às vezes ela deixava de ter algumas coisas para ela, mas para poder investir em mim, isso me marcou muito, né? Ela sempre falava: olha só, você vai chegar onde eu não cheguei. E é bacana essa luta, porque eu vejo, quando eu olho para minha mãe, eu vejo uma leoa, e ela inseriu isso no meu DNA. Olha só, luta por que você quer, corre atrás, enfim, batalha, nada é fácil. E isso também foi com as coisas do Senhor. Eu fui criado no modo raiz, né, ainda. Né? Se você cometia algumas coisas, eu sempre falo que a baixinha era braba. A baixinha era braba. Né? Então, graças a Deus, que me remete a esse cuidado. Eu não digo uma proteção, minha mãe não era protecionista, mas era uma pessoa que sempre me desafiava a romper com meus limites, até mesmo com meus traumas. Ok, bacana. E o que você teria hoje para dizer para sua mãe? Olha, por tudo que você dá, onde você chegou hoje? Eu ter só gratidão por aquilo que hoje ela injetou em mim, injetou no meu DNA. É uma mulher que me inspirou muito. Primeiro me passou caráter, sempre me passava essa questão: ela não mexe nada no que não é seu, não faça nada que vai desagradar pessoas, não quebre princípios. Então, o que eu só tenho gratidão pela mulher que ela é, por aquilo que ela me inspira. E eu digo que ela, nossa, top demais em relação ao cuidado e ao zelo espiritual também, né? Sempre esse cuidado. Inclusive, minha mãe, ela no Ministério Cristo para as Nações, onde eu fui pastor sênior durante 10 anos, ela foi minha diaconisa número 1, né? Ela ali sempre comigo, sempre no ministério. Não tinha um nepotismo nisso não, né? Não tinha não. Vou te falar, mas ela sempre tomando conta, né? Sempre protegendo. Eu digo que eu sempre falava que ela era um escudeiro, uma grande escudeira na intercessão, né? Porque Deus é algo interessante na intercessão, que a mãe da gente tem que ser, né? A mãe, o pai, que Deus ele não revela nada para fofoqueiros, revela para intercessores, né? Então ela é uma intercessora forte, assim. Forte naquilo. Olha só, tá errado, hein? Sempre me alinha. Ó, tá errado, não vai por ali não. Então, até hoje ela ainda tem essa proteção na intercessão na minha vida. Apóstolo, a gente está vivendo hoje num mundo completamente diferente do que nós vivíamos, né? O senhor acaba de completar 47 anos, eu também completarei meus 49, então a gente já está numa fase. Sim. E nós vivemos praticamente no mesmo período da nossa adolescência, da nossa infância. Sim. E pra gente, por mais absurdo que seja, era natural a luta diária. Eu gostaria que o senhor deixasse agora, para sua câmera aqui, uma mensagem para essa mãe que está agora lutando para criar o filho, que hoje tem muito mais dificuldade, porque a informação hoje chega com uma força muito pesada, de ordem negativa. Como é que é? O senhor foi uma pessoa praticamente criada só pela sua mãe. Sim. Bem parecido com o meu caso. Mas eu gostaria que o senhor pudesse dar uma mensagem para essas mães agora que estão lutando para criar os seus filhos, estão lutando para manter os seus filhos dentro da igreja. E hoje, antigamente, o nosso atrativo era a igreja e era prazeroso. Sem dúvida. E hoje, dentro da igreja, a gente vê algumas coisas que fazem com que os jovens, eles colocam no mesmo patamar coisas do mundo, coisa da igreja.
Então eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma palavra para esse tipo de mãe agora. Correto. A palavra que eu tenho para deixar para você, que é uma mãe que tem ficado de joelhos e permanece de joelhos, é que, primeiro, não desista, teu filho é um propósito. O teu filho é uma flecha incendiada. Malaquias 4 vai dizer que o coração dos pais, eles se converterão ao coração dos filhos. Né? O coração dos filhos ao coração dos pais. E é momento realmente de você, mãe, profetizar, não desistir. A intercessão da mãe é algo muito poderoso. O teu filho, ele pode rejeitar muitas coisas que você fala, mas uma coisa que o teu filho nunca vai ter o poder de rejeitar e muito menos de impedir é a tua intercessão. A intercessão de uma mãe faz com que o filho, no futuro, venha a ser aquilo que a Bíblia diz que ele vai ser. Então, mãe, não pare de você orar pelo seu filho, de interceder e profetizar, porque às vezes você vai falar assim, mas é muito difícil ser uma mãe sem um pai. Mas deixa eu te falar, quando as mães se posicionam, mães posicionadas vão gerar filhos também posicionados. E filhos posicionados serão os próximos pais curados. Porque uma das coisas mais interessantes na Bíblia é que Jesus, ele não veio de uma linhagem, ele não veio de uma linhagem santa, ele veio de uma linhagem arrependida. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, porque às vezes a gente acha que nossos filhos serão os santos da igreja. Não, eu quero que a minha filha, eu tenho uma filha de 17 anos que se chama Rebeca, eu não quero que ela seja somente a santa rona da igreja, mas eu quero que ela venha de uma linhagem arrependida. Deus chama os arrependidos para esses últimos tempos. Então você que é mãe, pode ter certeza, a tua oração vai gerar um coração arrependido. Amém, que coisa forte, que coisa bacana. Uau. Falei com o pastor Rodrigo, me arrepiei todinho. Pastor Rodrigo Marques também esteve aqui conosco no nosso podcast. Abraço, pastorzaço. Por falar em pastor Rodrigo Marques, deixa eu abrir um parêntese rapidamente. Se você ainda não conhece o projeto Encontro Radical, vai agora no Instagram, vai lá, @Encontro Radical. Tem como líder o pastor Rodrigo Marques. Tem uma turma que vai a 20ª edição vai acontecer agora entre os dias 9 e 11 de agosto. Inscreva-se, conheça o projeto, é fantástico, é maravilhoso. Eu fiz a 19ª edição, na 20ª agora minhas filhas vão fazer. E quem faz indica sempre porque é espetacular. Realmente algo transformador em nossas vidas. Como é que foi o Radical para você? Vamos aproveitar essa oportunidade. Olha, o meu Radical foi radical demais, porque quando eu fiz o Radical, alguém, né, que chegou lá falou, olha só, ele é pastor de uma igreja, pastor tem presidente. Um bendito que cagueta. Tem um X9 lá, passaram toda a minha ficha. Eu vou te falar, eu fui moído, fui prensado, mastigado. Nossa, eu digo que as nossas emoções, elas são bem afloradas no Radical, mas uma das coisas que eu amei no Radical é resgatar o coração de um servo. Porque uma das coisas que eu penso no decorrer do ministério é que às vezes a gente vai chegando em lugares tão maravilhosos, tão honrosos, que às vezes a gente acaba deixando que o nosso coração seja influenciado por esses lugares. Mas eu aprendo com Davi que nós temos que estar no palácio com o coração ainda de trás das malhadas. Eu ainda tenho que chegar, eu posso estar num grande evento, num grande palácio, mas o meu coração ainda tem que estar lá atrás. A minha coroa não pode estar na cabeça, tem que aprender com os 144 anciões, tem que jogar no chão. Então eu entendi que o Radical resgatou essa identidade. Olha só, você pode perder tudo, mas não perca a humildade. Na verdade, D.L. Moody, uma vez perguntaram para ele assim, um grande escritor, D.L. Moody, como que a pessoa sabe que é humilde? Ele dá uma grande resposta. Olha só, o verdadeiro humilde nem sabe que é humilde. Então, resgata a humildade da gente. Então, isso me confrontou muito. Eu fui muito confrontado justamente a não ceder àquilo que esse evangelho proporciona hoje, que é fama, dinheiro, poder. E a gente diz, né, se for entrar nesse assunto aí, o coração também pulsa, né? Porque o que a gente vê hoje é muito isso. É a apresentação de estruturas, mas às vezes esquecemos de apresentar céu e terra. Porque se uma das coisas que Jesus nos impulsiona para esses últimos dias é
que se a gente for fazer alguma coisa, das coisas mais poderosas é manifestar Jesus. Né? Podemos falar muitas coisas, falar até frases de efeito, falar muito bonito, mas nesses últimos dias não é o que eu faço, é com quem eu me torno parecido. Aleluia, glória a Deus. Fala comigo então. Desde os 9 anos, né? Praticamente você estava dizendo que você já conhece o Evangelho. Sim. Então, num total aí, numa caminhada, são 37, 38 anos Por aí. de Evangelho. Nessa caminhada, já balançou algumas vezes? É natural balançar? Já teve um momento de você não entender o Evangelho, não entender o movimento da igreja e se afastar? Já aconteceu isso contigo? O se afastar é com certeza. E uma das coisas ruins é a gente se afastar estando dentro. E uma das coisas que aconteceu comigo é estar tão envolvido no ativismo da igreja, né, como jovem. E quando você está muito envolvido, você acaba conhecendo as vísceras da noiva. Você começa a entrar nas entranhas da noiva. E nem tudo que você entra nas entranhas talvez seja prazeroso ou de um cheiro agradável. Então, por inexperiência, por imaturidade, eu acabei vendo mais as coisas ruins, negativas do Evangelho, eu não digo do Evangelho, mas de todo o sistema, e aquilo me afastou. Só que não me afastou eu indo para fora, me afastou eu estando dentro. E é uma das coisas ruins, você ser o filho pródigo dentro da própria casa. É complicado, né? E aquilo foi me causando muito mal, e chegou um momento em que Deus me pegou. Aí Deus pega, né? O escolhido não tem escolha. Então Deus pegou. E quando Deus me pegou, ali eu tive realmente um encontro com Deus. Esse foi o primeiro encontro com Deus que eu tive. Depois, já no pastorado, já no apostolado, Deus me pegou pela segunda vez. Aí é uma outra história. E foi no hospital. É mesmo? Deus teve que me levar para um leito. A gente já vai saber essa história. Ó, meu Deus do céu, hein? As histórias estão ficando boas, estão começando a ficar muito legal. E quer dizer, já começou lá em cima, né? Que ele já vem com uma palavra muito bacana para as pessoas que estão aí lutando para criar os seus filhos. E na igreja que você congregava naquela ocasião, qual você sempre foi da mesma igreja, qual o senhor se foi levantado o pastor para conduzir o rebanho? Eu, dos meus 9 até meus 21, eu fui da Igreja Evangélica Betel, pastor Carlos Madeira, e o saudoso pastor Celso Santos, que foi um dos melhores pastores que eu tive de jovem e adolescente. Né? Hoje ele já dorme no Senhor. E até meus 21 anos eu pertencia à Igreja Evangélica Betel, que é no Mutuá, onde eu moro hoje. Né? E de lá eu fui para Metodista, né? Onde gerei toda uma formação. Aí da Metodista eu tive uma breve passagem na Assembleia de Deus, que é o pastor Paulo Carvalho, que foi um homem que me ajudou demais. E de lá onde o pastor Paulo, né, onde ele foi enviado para ir para a Trindade. Né? Então, e na Trindade começou toda uma história, né, e uma história de risos, mas de muitas lágrimas também. Eu até te comentei, né, porque se você quer que o outro faça sucesso, não conte os seus, conte os seus fracassos. Então, tive muitos fracassos também. Então, nesse percurso, muita coisa boa aconteceu, mas muita coisa boa me fez também aprender, me fez crescer. Né? O que o Espírito Santo fez com o senhor no meio dos seus fracassos? A gente sabe que ele nos fortalece. Sim. Mas, assim, qual foi o... Eu não posso parar. O que te impulsionava, embora os fracassos, o que te impulsionava a continuar seguindo? Porque tem algumas pessoas que... Tem alguns fracassos e falam assim, não quero mais, vou ficar quietinho, Sim. me deixa aqui no meu banco. Uma depressão. Eu não quero, O que faz com assim, o que te mantém vivo? A chama que mantém vivo é justamente o desejo de manifestar aquilo que a gente carrega. Hoje há uma crise de referência, há uma crise de paternidade em muitas nuances, tem uma crise de paternidade instaurada. Há muito paternalismo ao invés de ser paternidade, né? Porque o paternalismo diz assim, são meus filhos, minha igreja, não. Quem fala meu é criança. Né? E a paternidade de Cristo, a paternidade bíblica, ela não fala meus, ela fala que os filhos são para o Senhor. E o que me
teve diante de todo fracasso, diante de tudo aquilo que seja bom também, foi justamente a chama de fazer a diferença. Isso arde no meu coração. Eu até converso, né, com a minha noiva Fernanda sobre isso. Arde no meu coração de ser aquilo que a Bíblia diz que realmente temos que ser. Mas o que me voltava sempre no eixo é a oração de Davi no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então essa palavra, criar, ela vem do verbo yatse. É um verbo hebraico que vem assim, Senhor, tira o que é de barro, tira o que essa mistura é de barro e me dá um coração que vem do alto. Então, para você pedir, Senhor, me dá esse coração. Senhor, me vença. E a minha oração até hoje é essa, Senhor, me vença. Eu quero ter o teu coração, porque não é fácil. Uau, que legal. Senhor, me vençam. Essa frase é forte. Essa fácil. frase é muito forte. Eu vou me apropriar dela em algumas ocasiões. Porque se vencer... Senhor, me vença. É primeiro você se render, né? É a questão de se render. Você falou muito aqui sobre a sua mãe, sobre você, mas eram só vocês dois, tem mais irmãos? Sou filho único. Olha que maravilha. Filho hein? único. Mimado, hein? Eita, meu Mimado. Deus do céu. Mas vou falar, mas a baixinha raiz, nossa, não tinha essa história comigo, não. E ela não mimava, ela me preparava mesmo para os dias difíceis, né, para os dias maus. E nós vivemos assim um período muito bacana entre eu, ela e minha avó, que minha avó já dorme no Senhor. Mimado e criado por vó. Por vó, aí dava ruim, meu Tá Deus. preparada, Fernanda? Ah. Mas com estrutura, graças a Deus, com estrutura. E aí você vai caminhando, você chega num lugar em que você se identifica após seus 21 anos, uma pequena rodada para cá e para lá e chegou na Metodista. Na Metodista. E ali então veio, o Espírito Santo falou contigo, o meu chamado para pastorear, o Espírito Santo havia falado comigo numa ocasião, eu havia entendido, mas eu falei assim, pai, eu só vou se o senhor me preparar. E aí, quando eu falei isso, já tive duas outras pessoas que identificaram, vou te levantar, pastor. Eu falei, não vai. Eu vou te levantar, pastor. Eu falei, não vai. Você tem o chamado. Eu falei, eu sei, mas Deus vai me preparar. Não é um homem que vai me preparar. Eu tinha que entender muita coisa. Sim. E aí eu lhe pergunto, como é que foi esse entendimento do chamado? Porque quando a gente tem um chamado pastoral, e depois a gente vai falar sobre o seu apostolado, o chamado não é só seu. É verdade. A gente precisa estar em sintonia com os que nos cercam. Exato. Família. Como é que foi entender esse chamado? Olha, quando eu cheguei na Metodista, eu fui através do louvor, né? E o louvor que me atraiu demais, então foi quando eu fui para lá. Mas chegando lá eu tive um encontro teológico. Comecei a ficar muito apaixonado por palavra, querer realmente comer a Bíblia, literalmente. E eu descobri, falei, nossa, eu quero ler tudo. Então, até então, não tinha essa paixão por leitura. E lá eu desenvolvi isso. Comecei a desenvolver. E a Metodista, ela trabalha sempre na questão do envio do pastor. Ele fica, às vezes, 2 anos no local e vai para outro local. E lá eu não era pastor, não era nada, apenas uma pessoa que servia como voluntário, né? E eu lembro que o pastor Marcos, né, o Figueiras, se ele estiver vendo aí, ó, um beijo. Isso é uma bênção na minha vida. Foi ele que me ungiu a pastor, né? E ele foi para Maricá. Ele falou, Léo, vamos comigo? Eu falei, vamos embora. E fomos para Maricá. Chegamos numa igreja em Mumbuca, lá em Mumbuca. A igreja, na época, tinha 40 anos, só governado por 2 famílias, e é aquela guerra de família, né? Com a igreja antiga e tal. E a igreja não crescia durante 40 anos. E lá eu comecei, ele falou assim, você não quer ser meu pastor auxiliar, mesmo sem sendo unção, você... Mesmo não te ungindo, mas você vai ser separado e tal, vai estudando. E fase de preparação, fase de preparação, né? Vou te preparar, te discipular e vou te jogar no fogo, você vai pregando. E ele que me deu espaço para pregar, nunca tinha ministrado uma ceia, ele que me ensinou. Todo esse o passo a passo, né? Ele foi realmente um Jetro na minha vida. Pegou você pela mão e falou, vem comigo. Literalmente, lapidou, né? Lapidou ali, né? Era aquelas 2 pedras, Urim e Tumim. Aí ele foi lapidando e só que aquela questão, né? Garoto, recém-casado, garoto, e aquelas coisas foram meio que seduzindo, os aplausos, porque o problema são os aplausos e a famosa música, né? Saul, milhares, e Davi, os seus 10 milhares. Porque nós chegamos numa igreja há 40 anos que ela tinha 40 membros.
20 de uma família e 20 de outra. Mezengas e Berdinazzi. Berlengas e Berdinazzi. Era aquela briga. E era aquela briga. Só que, garoto, você com saúde, com aquela tal, vamos fazer. E a igreja, em um ano de 40, ela passou para quase 1.200 membros. Uau! Um crescimento extraordinário, fazendo um encontro com Deus. Então ela passou por um período de crescimento e naquele momento eu falei assim, cara, eu acho que eu sou o próximo sucessor de Billy Graham, né? Eu achei que eu já era, né? Jesus Júnior. Nossa, Jesus Júnior, a quarta pessoa da Trindade, né? Uau! E ali Deus começou a me tratar. Eu falei, é isso aí, começa a se achar mesmo. Aí ali eu achei que eu já podia, enfim, aí o pastor consagrou, tal, né? Fomos consagrados ao Santo Ministério Pastoral. E chegou um momento que, por estar muito longe, por morar no Utuá, na época eu não tinha carro, então chegava às 2 horas da manhã, tal, eu falei, pastor, tá difícil permanecer, e, enfim, e aí seduzido pelo poder, né, achando que eu seria, nossa, se eu sair da Metodista, eu vou abrir meu ministério próprio e vai bombar, vou ser o próximo de São Gonçalo que vai, nossa, vai ser o cara. E assim saí, aonde eu começo o fracasso. Saí achando que eu seria o sucessor tal. Só que quando eu cheguei em São Gonçalo, eu falei, bem, se em um ano, né, 1.200 lá, aqui em São Gonçalo, isso é coisa de minutos e coisa de segundos. Nada. Quando eu abri igreja, em um ano eu fechei. Cheio de dívida, cheio de crise. Aí Deus falou assim, agora eu vou começar a constituir identidade. E as suas frustrações? Você chegou a questionar o teu chamado? Porque quando você sai do ápice, sim, e vai até o fracasso, você começa a questionar, você começa a buscar o que eu fiz, o que aconteceu, o que eu falei. Você chegou a questionar isso? Cheguei a questionar porque até então eu não tinha uma identidade. A minha identidade estava totalmente fora do contexto, porque eu fui moldado para gerar resultados, para dar resultados, né? Porque o pastor que canta, o pastor que prega, o pastor que ora, e aquela coisa toda, garoto e tal. Falei assim, nossa, eu sou a cerejinha do bolo. Achava que era a cerejinha do bolo. Cantava e assoviava e chupava cana. Exatamente, né? Literalmente, expulsava demônio e ficava endemoniado, literalmente. Só que aí Deus começou a gerar um processo de identidade. Porque toda identidade, ela não é gerada no sucesso, ela é gerada na dor. Porque o parto, a criança, para vir, ela tem que vir com dores de parto. Então, para o chamado nascer, Deus teve que desconstruir toda aquela visão, tudo aquilo que eu achava, tudo aquilo que eu achava acerca de mim. Aí Deus ali literalmente tirou algumas coisas, como tem tirado até hoje, né? E eu peço muito a Deus isso. Mas ali literalmente, no fracasso, indo a bancarrotas, indo realmente na lona, aí Deus começou agora a tratar. Eu falei, é exatamente agora quando eu tirar tudo de você, eu vou começar a preparar teu coração. Foi onde começou as coisas ali, né? Vindo para São Gonçalo, Deus, em um ano, Deus realmente me jogou na lona. É uma coisa interessante, Deus ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, e aqui eu quero gerar mais essa informação e pedir para que o senhor pudesse falar isso também. Deus ele permite em algumas ocasiões, quando a gente está altivo demais, ele permite que nós venhamos a ser abatidos, mas antes de nos abater, ele sempre nos dá alguns avisos, ele sempre bota os nossos recados, mas a nossa altivez, em algumas ocasiões, ela é tão prepotente que a gente não escuta. Você porque depois que a gente reconhece, você conseguiu reconhecer que Deus estava dizendo para você, não, filho, não é assim, não é... Sabe, como é que acontece isso? Eu gostaria que você pudesse falar, porque talvez alguém está nos acompanhando agora, apóstolo, e está se achando a última coca do deserto, né? O melhor de todos, o top, porque quando eu prego isso acontece, quando eu falo. Fale para alguém, para você que teve essa experiência que achou que era o cara e quando você foi para a realidade, conta pra gente, dá uma mensagem pra gente. Eu digo que eu sofri de uma síndrome, chamada síndrome do único. O único que canta, o único que toca, o único que prega, o único que aconselha. Então o problema, eu digo que é do líder, né, quando ele tem a síndrome do único. E essa síndrome do único, ela faz paralelo com a síndrome de Lúcifer. E quando você tem a síndrome do único e a síndrome de Lúcifer, nossa, é um caminho de precipício que você pode não ter volta. Mas eu pedia, foi aonde entrou o processo de arrependimento. Falei, Senhor, realmente eu não sou isso que eu acho, eu não sou aquilo que falam, eu não sou aquilo que eu supostamente eu achava que ia fazer um sucesso. Porque, na verdade, Deus não chama você para fazer sucesso.
Deus te chama para manifestar o caráter de Cristo. Foi aonde eu entendi. Eu falei, Senhor, tudo aquilo que eu aprendi, todos os tantos anos que eu fiquei dentro da igreja, eu não entendia nada de evangelho. Aí Deus começou todo um processo. Eu tenho que fazer o caminho de volta. Nem sempre fazer o caminho de volta é confortável, porque você vai ter que voltar em alguns lugares, pedir perdão, vai ter que reconhecer, vai ter que transformar o coração, vai ter que realmente falar assim, está faltando caráter, o meu caráter precisa ser transformado. E esse processo de reconhecimento, te digo que não é fácil, porque é um processo, não é de curto prazo, é um processo de médio a longo prazo. Porque todos os dias você vai ter que falar assim, Senhor, eu não estou qualificado para realmente fazer ou ser alguma coisa ainda. Então eu te digo que foi um processo dolorido demais, porque eu tive que me colocar diante do espelho e falar assim, o problema nunca foi quem estava do meu lado, mas o problema era eu. Então foi um problema, foi um período difícil, mas não é impossível de se voltar. E aí foi onde entrou uma frase no meu coração, Deus tem um plano para tudo aquilo que saiu do plano. Mano, que bacana, que legal. E a família nessa história, né? Porque o senhor já teve um primeiro relacionamento, onde Sim. tem uma filha, a Rebeca, né? Isso, 17 anos. Linda! A minha tá aqui também, de 17. A gente, pai é tudo babão. Minha filha fica sem graça, mas pai é tudo babão. Ainda mais se for de menina, é tudo babão. Nem fala. Mas deixa eu falar uma coisa muito legal aqui. E quando você reconhece isso, como é que... Eu gostaria de entender do senhor como é que foi para chegar diante da sua família ou daqueles que acreditavam em você. Porque da mesma forma que você estava ao lado de alguém que te ensinou e depois você cresceu, Sim. tinham seguidores, tinham pessoas Sim. que estavam ao seu lado, pessoas que acreditavam. Porque nós, pastores, apóstolos, nós somos formadores de opinião. Correto. Quando você fala assim, ó, eu estou errado. Como é que foi isso? Assumir isso? Olha, é um processo realmente doloroso, mas eu gostaria de entender esse mecanismo. o interessante é que nesse período de que... Está preparado para perder, no caso? Exatamente. A coisa mais interessante disso tudo, porque a lei do magnetismo vai dizer assim, quem você é define quem você atrai. Por meu coração naquele momento não estar alinhado com o céu, evidentemente você vai atrair pessoas de acordo com o seu DNA que está naquele momento. Ou seja, naquele momento que eu reconheci, as pessoas que eu atraí, todas elas tiveram que sair. Debandaram, saíram. Deus teve que limpar a mesa, não por causa das pessoas, por culpa minha mesmo, porque eu atraí aquele tipo de pessoas por meu coração estar naquele momento desalinhado. Então a primeira coisa que Deus fez, opa, olha só, para limpar teu coração eu vou ter que limpar a mesa. Porque não é somente preparado para se expor, mas é preparado para realmente ficar sozinho. Foi um momento de caverna, foi um momento de adulão, foi um momento onde eu tive que chegar para a filha e falar só, errei. Não foi esse momento, não foi dessa maneira, errei. Então a primeira coisa que Deus fez foi tirar as pessoas, porque o problema é que quando você está no sistema para fazer resultados, você não gera filhos, você gera membros, você gera consumidores. Então o dia que você não dá para os consumidores aquilo que você achava, essas pessoas vão embora, elas vão para outro mercado. Aí, primeira coisa, vão ficar sozinhos. Aí Deus te leva para um momento de solitude. É interessante que A.W. Tozer, né, um grande escritor, ele tem até um livro que ele fala assim, seja um líder de verdade, ele fala assim, eu não posso crer que Deus possa abençoar, usar alguém tremendamente sem antes ser ferido por ele. Aí Deus pegou e me humilhou. Tive que ficar sozinho. Sozinho mesmo. Aí começou o processo. Isso depois depois foi para Cristo para as Nações. Aí ele foi um outro momento. Aí é um outro momento. Exato. A gente vai chegar lá quase agora. Eu tô insistindo nesse assunto porque eu sinto do Espírito Santo que nós estamos falando por algumas pessoas que estão assim, com dificuldade de reconhecer. Já sabe que errou, mas com dificuldade de abrir mão porque as pessoas às vezes erram. Reputação. Reputação. Que é um mal. O que vão pensar de mim, Exato. né? E eu acho que é importante a gente ouvir de alguém que teve que abrir mão da sua reputação e confiar verdadeiramente no seu chamado, naquilo que Deus tem, preparar para passar o processo. É aquilo que fez Davi. Olha, Senhor, eu te entrego tudo, me tira tudo, só não sai da minha presença. Eu só quero permanecer na tua presença e o que o Senhor tiver para mim,
O senhor me entende por que eu estou insistindo nesse assunto? Eu Sim. sinto Amém. isso em Deus. Eu sinto meu coração muito também aquecido com essa situação, porque muitas pessoas elas estão preservando ou zelando mais pela reputação, né? Reputação é aquilo que os homens falam de mim. Agora, caráter é aquilo que os anjos de Deus falam diante do trono para ele. Então, aquilo que eu sou é muito mais importante do que aquilo que eu faço. Porque a reputação é um rótulo. As pessoas não me conhecem. Ah, é legal, bacana. Né? Na verdade, as pessoas elas querem um pastor legal, elas querem uma liderança legal, elas querem um cara legal. Só que, como diz Billy Graham, a cruz não crucificou um cara legal, a cruz crucificou uma ameaça. Então, Deus, às vezes, nos tira de ser um cara legal para nos tornarmos uma ameaça. E para se tornar uma ameaça, aí, meu querido, tem que estar preparado para perder. Primeiro, perder para você mesmo. Porque nós temos que perder para a gente mesmo, porque o nosso orgulho, a nossa empáfia, a nossa arrogância torna-se um bloqueio, um muro para que a gente não retorne. Só que hoje a gente está vivendo um evangelho que a gente precisa realmente retornar à origem. O judeu chama de techuvá. É retornar ao ambiente, é retornar ao início. Nós precisamos voltar ao olho da fonte da água. Voltarmos lá, onde que nós começamos? Foi ali, sabe aquela história, onde o machado caiu? É voltarmos lá. Porque Jesus, os antepassados antigamente pregavam assim, né? Olha, Jesus está voltando. Só que os profetas hoje não estão mais falando que Jesus está voltando, Jesus está vindo. Está muito rápido, as coisas estão... Há uma agenda que está acontecendo e a igreja, que eu digo de uma maneira, eu não estou aqui para ser crítico, né? Mas eu estou falando de mim. Eu não posso hoje ser mais uma amante da estrutura ou daquilo que eu acho, que eu sei. Tá, e quantas pessoas que, na verdade, estão precisando ouvir uma palavra, não de afronto, mas olha só, tem como você sair dessa situação. Basta apenas você reconhecer. Então, hoje, a liderança, de uma maneira geral, ela precisa, de, às vezes, fazer esse caminho de volta. Mas tem que estar preparado para perder, principalmente perder para si mesmo. Uau. Podemos dizer, então, que nesse período você chegou na sua vida ao fundo do poço? Digo que foi quase, porque o fundo do poço vem depois. Digo que eu passei ali, eu fui quase ali lá digo que na face da água, literalmente. Mas você chegou ao fundo do poço. Sim, chegamos ali numa situação em que eu falo assim, Senhor, vou parar. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta com base nisso. Como é o fundo do poço? O fundo do poço, primeiro, é solitário. É só você e Deus. Aí eu entendo o princípio de Gênesis. E a terra tornou-se sem forma e vazio. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Uau! Às vezes, uau! Meu Deus! Eu sinto a glória de Deus aqui. Porque às vezes Deus vai levar o homem para a face do abismo, porque você não vai encontrar com ninguém, mas você vai encontrar com Ele. A origem de tudo não é a gente se encontrar com pessoas, mas é se encontrar primeiro com Ele. Quando eu me perdi de mim mesmo, do propósito dele, da presença dele, no sentido que ele tinha, Deus nos leva para a face do abismo. Mas é lá que o Espírito Santo paira. Eita Deus. Uau! E é lá que ele está. Então é lá que começa. Olha só, aí começa o haja. Mas a primeira coisa que ele fala não é haja ministério, haja isso, haja dinheiro, haja luz. Meu Deus do céu! É a luz. Coisa linda, gente. Aí você vai começar a ter uma visão. Não da que as pessoas fizeram contra você, mas daquilo que você fez contra Deus. Senhor, pequei. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Quando a luz chegou, quando o Espírito chegou, ele falou assim, caiu em si, pequei. Amém. Deixa eu liberar uma palavra para você que está nos ouvindo. O filho pródigo tem um segredo que eu acho fantástico na mensagem do filho pródigo. O filho pródigo, ele pega tudo, sai, cai no mundo, reconhece, pequei, e ele tenta voltar para o pai como um servo. Só que o pai não aceita de volta servo. O pai falou, servo eu não aceito, eu aceito o filho. Se o meu filho quiser voltar, eu tenho novas vestes, eu tenho novas sandálias, eu tenho nova aliança. Servo eu não aceito de volta. Então, meu amado, você está no fundo do poço. Se você já sentiu a presença de Deus e quer voltar, arrependa-te. Deus não vai te trazer e nem vai te tratar como servo. Você é filho. Deus tem novas vestes, nova aliança.
novas sandálias. Uau! Revelação que veio aqui. Nossa, olha que coisa. Pode falar, fica à vontade. E é uma das coisas mais lindas que você falou agora, por que ele não aceita ser como servo? Porque quando a gente cai em si, a identidade volta. A identidade volta, a identidade volta. Olha só, você é filho. A identidade vem, porque quando tem o haja, quando tem o Espírito Santo pairando sobre o abismo, a identidade volta. Porque a maior restituição, pastor, te digo isso, não é Deus me dar uma igreja. Porque, deixa eu te falar bem, Deus não dá igreja para pastores. Deus não dá igreja para pastores, Ele dá pastores à igreja, para começar. Então Deus não vai me inserir novamente numa igreja se eu não tiver identidade de filho. Porque Ele fala para o filho, olha só, tudo que é meu é teu. E Ele só fala isso para quem é filho. Então a maior restituição hoje é justamente ser filho. Glória a Deus, amém. Querido, você está acompanhando o podcast, o Pode Chegar. Estamos conversando com o nosso amado apóstolo Leonardo Almenara. E nós estamos aqui no Norte Estúdio, na rua Coronel Cerrado, número 1000, no prédio Centro Comercial, na sala 517, bem no coração de São Gonçalo. Tá o arroba agora aí entrando para você, @nortestudio.com, uma parceria que nós temos. E eu gostaria de te convidar a ser também parceiro desse projeto. Se o seu Espírito Santo tocar no teu coração, nós precisamos de parceria para continuar com esse projeto, para continuar as nossas gravações. Acesse agora, chama a gente no direct, mande uma mensagem, vem associar a sua marca também a esse projeto, deixa o Espírito Santo te usar, abençoe o podcast Pode Chegar, tá bom? Nós precisamos da sua ajuda, estamos necessitando aí de patrocinadores para nos ajudar e também de seguidores. Se isso tem sido bênção para você, divulgue. Eu costumo dizer assim, tudo aquilo que é bom, a gente propaga. Se você me perguntar agora, poxa, qual é um lugar que eu possa comer uma pizza? Qual lugar que eu posso comer um hambúrguer? Se eu já comi uma pizza, um hambúrguer, eu vou indicar o lugar, olha, vai lá porque lá é muito bom. Vai lá porque eu já provei, é muito bom. Então, se esses vídeos que você acompanha no Pode Chegar têm edificado a sua vida, espalhe para todo mundo, olha, acompanhe isso aqui porque é muito bom. Sabe, se a qualidade do nosso material tem sido benção, caramba, que imagem boa, que som bom, espalhe para todo mundo. Norte Studio é um bom lugar para você gravar. E assim sucessivamente, tá ok? Vamos agora para a nova fase, né? Uau. Então, o nosso apóstolo Leonardo, ele chega, então, numa nova igreja, com uma nova estrutura. Nós chegamos ao fundo do poço, mas quando você chega no fundo do poço, para qualquer canto que você olhe, você só vai ver parede, 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 parede. E o fundo do poço é Deus te obrigando, olha para cima, porque é o único lugar que você vai ver um facho, mesmo que muito remoto de luz, mas é olhando para cima, né? Uau. Quando você olhou para cima, quais foram os braços, as mãos, o mecanismo que Deus usou para te levantar, meu querido? Aí justamente entra a Assembleia de Deus. Né? O pastor Paulo Carvalho, um amigo nosso, eu digo que ele foi também um grande amigo. E eu lembro que eu estava numa lan house, né? Na época a gente tinha lan house, né? E eu estava na lan house e eu estava ali, nossa, muito frustrado com toda essa situação, né? Dando um sangue e de repente toda aquela situação caindo em si. Eu na lan house, em prantos, falando assim, não é para mim, não tenho chamado, né? Meio descaracterizado ali, me perdoe e tal. Meu telefone toca. Quando o meu telefone toca, era o pastor Paulo Carvalho. Ele falava assim, olha só, você está fazendo o quê? Eu falo, olha, estou numa lan house e esperando o que Deus vai fazer. Ele falou assim, olha, eu tenho um culto aqui de meio-dia que ninguém quer assumir esse culto. E passou pastores, eu estou aqui há mais de um ano e nada. Enfim, ninguém quer. Você não quer assumir esse culto, não? Eu falei, mas pastor, estou com essas dificuldades e isso. Não, essa situação toda aí deixa comigo que eu vou suprir. Mas vem aqui para a gente conversar, tomar um café. Fui, né, conversamos. Ele falou, começa a vir na próxima semana, vem aqui. Eu falei, Senhor, amém, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Aí Deus começou o tratamento, né? Vim de um local achando que era o tal, né? Fui ali na beira do abismo. Chegamos no culto do meio-dia. Era um zelador, né? Até o diácono Pedro, lembro dele claramente. Era uma senhorinha, Silvani, que fazia chazinho. Né? Passou-se um mês, nós três. Passou-se 2 meses, era somente nós três. Passou-se 4 meses, era só nós dois. Eu e o zelador, porque a mulher do chá desistiu. Eu falei, Senhor,
E o culto só podia ser de 1 hora, de meio-dia a 1, não podia Para ultrapassar. pegar o pessoal na hora do almoço, Na hora do né? almoço. Onde ficava localizada essa igreja? Ela fica localizada na Rua Marquês de Caxias. Ali, a Assembleia na Marquês de Caxias mesmo. Eu só esqueci o número agora da localidade. O Mas bairro? ali em Niterói, no centro de Niterói. Então, para Próximo pegar da o pessoal na rodoviária. hora do almoço mesmo. Na hora do almoço. Então, é realmente ali na área da periferia mesmo, ali mesmo do auge ali. Aí Deus deu uma estratégia. Pega panfleto e distribui os panfletinhos. Aí começamos. Aí no 5º mês começou a vir 2 pessoas. No 6º mês tinha 10 pessoas. 1 ano de culto, Deus, pela misericórdia, já tinha 250 pessoas. Pela misericórdia. Mas aí Deus fez me entender. Não é você que provoca. Sou eu que faço através de você. Amém. Aí eu entendi, né, que Deus primeiro vai fazer em mim para depois fazer através de mim. Aí O começamos. crescimento já foi diferenciado do que o primeiro, né? Exatamente, porque aí a glória não é para o homem, a glória é para Deus. Porque se Deus fizer, é Ele que faz. A glória é para Ele, eu sou só apenas um instrumento. Aí depois de 2 anos de culto do meio-dia, o próprio pastor chegou e falou, olha, você tem um chamado, cara, você não quer, você tem um ministério, vou te dar um apoio. E assim nós estamos debaixo de envio, debaixo de oração, e ele me apoiou com mais de 100 cadeiras, instrumento, me deu um teclado, som, e aí eu saí para procurar o local. E o interessante é que a gente começa a entender as coisas do Senhor. Você não sai para procurar o local, é o local que sai para procurar você. Porque quando você entende que você não vai abrir uma igreja, mas uma igreja que vai nascer, o local já está preparado. Aonde, passando pela Trindade, na Rua Londrina 101, tinha um galpão lá. Eu falei, Senhor, coisa linda, mas como que se paga um aluguel de R$ 1.800 se não tem ninguém? Era só eu, minha mãe, né? Enfim, toda outra situação. E aí Deus falou, é aqui. Eu falei, Senhor, como que vai ser? E eu sei que Deus providenciou, começamos a pagar o aluguel, tinha todo o som, e em 6 meses a igreja já se bancava. Caramba, que legal, hein? Mas sempre com aquela visão. Olha só, o coração tem que estar no chão. O coração tem que estar no chão. Você pode estar lá em cima, porque o problema não é você subir, o problema é você permanecer. Então, devido às escolas lá de trás, todo quebrar a cara lá atrás, aí já foi diferente. E era o mesmo nome, era mesmo o CNPJ, que é onde tinha fracassado, e Deus mostrou, tá vendo? Quando sou eu que estou na frente, as coisas fluem. Caramba, rapaz, Então, olha que as legal. coisas começaram. Aí sim, essa passagem. Mas mesmo assim teve os B.O.s. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você manteve o mesmo nome, manteve o mesmo CNPJ? Claro, teve a ordem natural dos fatos, por causa da legislação. É mais prático você usar o mesmo do que abrir um novo CNPJ. Bom, mas em nenhum momento passou na sua mente, não, mesmo nome não. Não, eu não quero viver de novo, eu quero mudar, ou você já estava ali consolidado, é isso que Deus quer para mim? Aí foi muito interessante, porque a gente já tinha um nome, né, aonde a igreja tinha surgido na primeira instância, que era em Pôr da Pedra. Tiramos o CNPJ, tudo certinho, mesmo não, Igreja Apostólica e tal. E quando fomos para a Trindade, eu falei, Senhor, mas teve aquele BO lá. Ele falou assim, olha só, o nome não foi você que gerou. O nome foi, na verdade, foi gerado, porque antes de vir a placa, veio a visão. Então Deus não me deu a placa, Deus deu a visão. E a visão era Cristo para as nações. E ali começou esse trabalho, e na verdade já curado dessa frustração, desse trauma. Na verdade, Deus só deixou a placa de sinalização. Olha só, onde você errou, deixa uma placa de sinalização. Agora, onde você acertou, deixa pegadas. E ali começamos um trabalho, focando justamente em mesa, paternidade, em trabalhar com as pessoas, evangelismo. Aí os 5 ministérios começaram a ser ativados, né? Que até então era o tripé. Era o evangelístico, era o mestral e era o pastoral, aonde o apostólico foi inserido, e o profético. Como é que estava o coração do homem Leonardo nesse momento? Porque tem todo o conteúdo inserido na história do pastor, o postura futuramente apóstolo, mas ali o pastor, o líder e tal, mas e o homem Leonardo, né? Mediante a sociedade, mediante assim, agora tu é um novo homem, tu é um homem que se expôs, tu é um homem que perdeu coisas que eram muito apegadas. Sim. Né? Como é que estava o homem Leonardo nessa história? No início, extremamente
Pisando em ovos. Exatamente, receoso, né, para não cometer os mesmos erros, ativado, né, curado em algumas coisas, mas Deus estava providenciando algumas coisas lá para frente, né? E esse providenciar, aí começou um outro processo. E era o processo justamente de Deus começar a trabalhar no meu coração a visão. Porque até então, quando eu venho para a Trindade, eu ainda venho muito impregnado. Você imagina agora uma mistura de metodista com assembleia. Então eu vim muito impregnado, nada contra. Eu amo a metodista, amo a assembleia, os nossos irmãos metodistas, nossos irmãos assembleanos. Cada um tem a sua característica, né? Exatamente, são 12 tribos, né? E nada contra, tudo flui. Só que para cada local Deus tem uma visão. E ali Deus começou a construir a visão. Porque até então o apostólico e o profético estava começando a inserir. Só que eu até então não tinha vivenciado o profético. Só que o profético, ele não vai apontar para fora. O profético realmente bíblico, ele aponta primeiro para dentro. Porque a primeira coisa que Deus quando tem um encontro com o profeta na caverna, fala assim, olha só, fica de pé. Então o primeiro encontro com o profético é com o profeta. Não dá para se profetizar aos ossos se os ossos do profeta não tiverem com carne, não tiverem de pé e não tiverem com vida. Então, o primeiro passo do profético foi justamente comigo. Eu falei, Senhor, mais um processo, vamos embora. Aí começou todo um processo de desconstrução, né? Que não foi fácil. Aí, nesse período de desconstrução, interessante, ao invés de eu perder algumas coisas, eu ganhei mais de 100 quilos. Aí começou o processo emocional. É isso que eu ia tocar agora. Esse período que você estava desconstruindo, que você ganhou o peso, isso era seu emocional, isso era a ansiedade de algo novo acontecendo. Como é que você encontrou o equilíbrio para entender o que estava acontecendo? Ou perdeu o controle e quando percebeu já era? O que aconteceu nessa situação toda eu tinha um sério problema emocional que começava dentro de casa. E às vezes acontece muito isso. E eu tenho algo até para falar. E muitos pastores às vezes têm medo, né? Eu atravessei por um divórcio. E assim, quando a gente toca em divórcio, eu condeno isso, não sou a favor, né? Porque onde há uma quebra de aliança à morte, toda quebra de aliança à morte. Então eu vim de um processo emocional muito complicado, onde eu engoli os meus problemas. E por mais que eu estava ativado na igreja, fazendo na igreja, as coisas estavam fluindo na igreja, só que outras coisas não estavam fluindo. E aquilo começou a me dar choque, por justamente lá atrás ter uma experiência de fracasso. E essa experiência me fez desenvolver doenças emocionais e até doenças físicas. E foi muito complicado. E aonde eu fiquei internado 3 vezes no São Cordes. Aí foi complicado demais. Coração? Não foi coração, foi pressão. Eu quase desenvolvi uma erisipela bolhosa. Então eu tive vários problemas de saúde e eu fiquei internado ali por mais de 15 dias em cada internação. Só tomando antibióticos e vivendo um drama dentro da minha casa. Muito complicado. Aí é muito Nesse complicado. período estava no processo da separação ou já havia separado? Esse período que o senhor passou por esse... E, na verdade, a igreja estava fluindo muito bem. Algumas áreas fluindo muito bem na igreja. A igreja estava crescendo muito bem. Só que a casa estava desalinhada. E uma das coisas que eu aprendi com um pastor, que a gente ama muito, que é o pastor Telmo Martinello. Tem um carinho muito grande. É um pastor que fala muito no meu coração também hoje. Ele e Luiz Hermínio, né? Ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Se a tua casa não te aprova, teu ministério está desaprovado. Esquece. Só que a casa não está aprovada é uma via de mão dupla, né? A gente não pode condenar um e crucificar outro, mas é uma via de mão dupla. É um erro, na verdade, de ambos. E ali foram acontecendo coisas que não foram tratadas, foram postergadas. E o problema disso tudo, né? Eu não estou aqui para, enfim, me fazer de vítima, né? Não sou isso. E nem também expor, né, ao outro lado, né? Só para que a gente possa entender mesmo. É justamente quando as coisas elas não são tratadas e não querem ser tratadas, seja de ambas as partes ou de outras partes, isso acaba levando a uma grande tragédia. E a maior tragédia hoje é justamente o que o diabo quer. O diabo ele não quer
fechar uma igreja, mas ele quer acabar uma família. E quando uma família pastoral ela é diluída, outras coisas na igreja começam também a ser diluídas, né? Eu louvo a Deus porque o meu caso, graças a Deus, não foi adultério, foram outras coisas que aconteceram dentro da casa, né? Por questões narcisistas, por questões, outras situações dentro da própria casa que culminaram, infelizmente, nessa quebra de aliança. E essa quebra de aliança me custou muito, me custou coisas preciosas, preciosas demais, né? Por exemplo, A minha paternidade com a minha filha. eu Né? imaginava. Porque a questão da paternidade é uma das coisas que isso me custou, né? Hoje há uma ausência e essa ausência me dói ainda, né? E essa ausência da minha filha me dói muito, porque era a pessoa muito agarrada comigo, era a pessoa que eu investia, a pessoa que estava ali comigo. Então há uma ausência. Hoje ainda há essa ausência que aí está ainda sendo restaurada. E eu creio que vai ser restaurada, mas eu sei que é um tempo de Deus. E aonde eu faço esse papel, eu profetizo. Eu profetizo aos vales de ossos secos. Eu tenho, aqui no nosso podcast, a gente tem sempre um momento, né? A quem nos acompanha sabe que a gente não tem roteiro, não tem nada, e uma pergunta gera outra, e te deixa o espírito se levar. Mas tem sempre um momento que a gente capta no ar. Eu chamo do brilho dos olhos, né? Existem alguns assuntos que nossos olhos brilham diferenciados. Eu gostaria de te pedir agora que você pudesse, com seus olhos brilhantes, falasse para sua filha agora. Porque ela vai assistir. Sem dúvida. Gostaria que você deixasse uma mensagem para ela, que você pudesse abrir o seu coração e talvez falar para que o mundo inteiro saiba, né, o quanto ela é importante para o senhor, o quanto o senhor é importante para a vida dela, o quanto o senhor deseja que isso possa ser resolvido de uma maneira, como tudo na sua vida. Sim. Como todo fundo do poço, teve sempre uma mão para te erguer. Isso é algo que nos leva ao fundo do poço. Sem né? dúvida, sem dúvida. Eu gostaria que o senhor pudesse deixar essa mensagem para ela. Dizer que, para minha filha Rebeca, que você não teve culpa de nada do que aconteceu. Nada, nada, nada. Muito pelo contrário, porque isso foi uma decisão, né, minha. E eu quero dizer que a igreja não tem nada a ver com a situação, mas que seu pai sempre ora, todos os dias te manda uma mensagem profetizando, porque eu sei que você vai fazer coisas que eu não fiz, você vai chegar aonde eu não cheguei. Então eu quero dizer, filha, que você hoje é o meu maior ministério, porque você é minha primeira paternidade, você é minha primogênita, você é minha primícia, você é o amor da minha vida. E eu sei que esse podcast vai chegar até você. E eu só quero dizer algo para você, filha. Você é o amor de papai, é minha princesa. Então eu te amo muito. E eu só quero liberar uma palavra para você, filha. Você nasceu para ser uma mulher extraordinária nas mãos do Senhor. O diabo não vai roubar isso. O inimigo não vai usurpar isso. Então toda tentativa de usurpação, de destino, de propósito, eu quero repreender e declarar que você nasceu para ser uma mulher extraordinária e você vai alcançar outras jovens, outras pessoas e outras famílias, porque aonde foi a maior ferida será o seu maior ministério, meu amor, e eu te amo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, Rebeca, fica com esse recado. Amém. Aproveitando essa oportunidade, todos os filhos, né, que por algum motivo, por consequências da vida, têm os seus pais separados, saibam que, embora os pais de vocês nesse momento possível não estiverem juntos, mas o amor ele é infinito. O amor de pai para com o filho, de mãe para com o filho, ele é infinito e isso não vai mudar, tá bom? Bom, vamos passar para outra fase. Deixa eu entender então, pelo que eu estou entendendo da história, o senhor gerou novamente um ministério. Exato. O ministério cresceu, o senhor me falou, ficou 10 anos neste ministério. Exato, uma e década. era um ministério próprio, né? O ministério Sim. foi gerado com as suas mãos. Exato, ele foi gerado debaixo de oração. Deus confiou ao senhor. Exato, eu digo que a Cristo para as Nações eu não gerei em mim, né? O Senhor, né? O Abba Pai, ele gerou e nos enviou para que pudéssemos ter justamente o tempo da mesa, o tempo de cura, trazer as palavras que realmente seriam necessárias. E começamos a desenvolver um trabalho na Trindade, né?
como eu falei, de evangelismo, social, que é muito importante, o espiritual, o resgate da paternidade, o resgate da identidade, entender que cada pessoa na igreja não está ali para competir com a outra, porque quando se tem identidade, ela vai saber o que ela nasceu para fazer. Então a gente sempre se preocupava em discipular. O que é o discipulado? É discípulo ao lado. Então a gente sempre procurava as mesas, sentar com as pessoas e inserir nessas pessoas o desejo de se tornar parecido com Jesus. E uma das coisas que a gente aprendeu nesse período é que a gente não precisava fazer culto somente para homens e para mulheres. A gente fazia culto para Deus, faz culto para Deus que Deus traz homens, faz culto para Deus que Deus traz mulheres, faz culto para Deus que Deus traz jovens. É o princípio de Atos, capítulo 2, versículo 47. E caindo na graça do povo, todos os dias acrescentava a Deus que a gente se salvar. Então esse período da igreja, do começo, foi algo maravilhoso, indescritível. Claro que a visão ela se escreve a lápis, mas o propósito é na caneta e na pedra. Legal aqui que eu estou entendendo que o senhor é praticamente um nômade espiritual, né? Quando o senhor está se equilibrando, quando está tudo acontecendo, você fala assim, tá gostando, né? Aí eu vou me lembrar de um meme, amostradinho. Mostradinho, aí vem, ó. Então a partir de agora eu vou te tirar daí e vou te levar para o lugar, porque aí o senhor me fala que a gente está crescendo, uma estrutura, poxa, colocando tudo, sabe? Já errei da primeira vez, agora eu tô fazendo tudo certinho. Só que agora você me falou que passou 10 anos lá, mas saiu de lá. Exatamente. Para um outro lugar. E assim, a igreja permaneceu, continuou no comando de um outro pastor, de um outro líder. Como é que foi transitar assim? Ó, acabou o seu tempo aqui, eu vou te levar para outra coisa. Pô, meu Deus, eu tava gostando, mas agora que estava ficando bom. Como é que funciona isso? Olha, vou te falar que a situação da segunda foi muito parecida com a da primeira, só que em outras situações diferentes. Porque depois que aconteceu toda essa situação minha, né, de separação, eu ainda permaneci 2 anos à frente do ministério, sendo que no ocorrido eu sempre chamava a equipe, eu sempre fui muito transparente com os nossos liderados, com os nossos filhos ministeriais. Uma das coisas que a gente aprende com a vida é que a transparência nos protege. Então eu falei, gente, devido a toda essa situação, vocês têm total liberdade de serem enviados para outros ministérios, enfim. Ele falou, não, pastor, a gente entende, a gente compreende toda essa situação e nós estamos do seu lado. Então a igreja permaneceu 2 anos com toda aquela situação, só que chegou uma hora em que eu falei, Senhor, eu não me submeteria a um pastor que estivesse nesse processo. Porque aonde há uma quebra de aliança, independente do que aconteceu, é quebra e gera morte. O ministério, aí que vem a situação, ele deixa de ser um ministério vivo para ser um ministério zumbi. Até funciona, mas não flui. Porque o zumbi tem espasmo, o zumbi anda, o zumbi corre, o zumbi parece que está vivo, mas está morto. Porque toda quebra de aliança gera morte. Aí Deus no meu coração foi trabalhando e construindo que eu tinha que soltar. Então eu tenho alguns amigos que são do Sul, né, como o Renan Seixas, se ele estiver vendo, se ele vai ver esse podcast, um beijo, meu amigo, meu irmãozão, Renan Seixas. Ele foi usado por Deus, ele falou assim, meu velhinho, para você soltar essa obra, Deus vai ter que te esmagar. E Ele vai te esmagar na reputação. Se prepara, vai doer, tu vai chorar, mas você vai precisar soltar. Aí Deus começou a trabalhar isso no meu interior, no meu íntimo, de que não é o quanto tempo você está fazendo, mas é fazer a partir do princípio certo. Então começou o processo. E nesse período que a igreja, comecei a identificar que a igreja já era um ministério zumbi, Deus tocou no coração da gente fazer um domingo, dia 19, dia 18 de dezembro, há 2 anos atrás, o último culto da igreja, aonde eu enviei todo mundo, encerrei o ministério na Trindade. Encerramos a igreja. Por que nós não deixamos outro pastor, nós não passamos para outro pastor? Você não passa uma herança de morte para ninguém. É, verdade. Então, Deus falou assim, encerra. História não se rasga, história não se esquece. Mas para começar algo novo, tem que se encerrar um ciclo. E vai doer, você vai chorar, tu vai
sabe, vai sangrar, mas é necessário. Então, a questão do que aconteceu agora é muito parecido com o que aconteceu lá na primeira, mas de acordo com visão diferente. Mas eu te digo, eu não queria fazer, meu coração não ardia para fazer aquilo, mas era necessário. Porque às vezes nem sempre o teu coração vai arder para fazer o certo, mas é necessário. Gerou muita dúvida no seu coração em saber se era isso mesmo que Deus queria, porque assim, na visão natural do homem, o homem vai pensar assim, não, isso não é de Deus. Sim, alguns pastores O que vai acontecer com essas pessoas que estão aqui? E se elas se desviarem? Você começa a chamar a responsabilidade. Exato. Eu sou responsável por essas vidas. Exato, porque a primeira preocupação é justamente o que vai acontecer pós, como que serão essas pessoas, mas aí que tá, Deus não dá pastores à igreja, dá igreja a pastores. Né? Então, Deus, olha só, as ovelhas não são tuas. E eu fui trabalhando isso nesses 2 anos, há 1 ano, fui trabalhando na mente, no coração das pessoas, que ia chegar um momento que a gente ia encerrar as atividades da igreja, na totalidade. Na totalidade. Então a gente foi preparando o coração, foi preparando, mesmo sangrando, né, às vezes por ter dúvida, Senhor ou não. Alguns pastores falam assim, o apóstolo é muito corajoso. Toda uma estrutura, você imagina, de louvor, de som, de equipamentos. A gente sabe que tudo é algo que custa muito, são de valores. Então eu falei, Senhor, se é para fazer, vamos fazer direito. Pegamos, encerramos e praticamente 80% de todo o material nós doamos para outras igrejas que estavam começando os seus trabalhos. Puxa, que legal. Nós ajudamos uma igreja, praticamente montamos uma igreja lá no Salgueiro, do pastor Jefferson, pastor Alenca, faz uma obra maravilhosa no Salgueiro, com crianças, e eles não tinham bebedouro direito, não tinham cadeiras, e praticamente nós colocamos toda a igreja lá. Então, Cara, aí deixou no meu legal. coração, não é o número de pessoas, mas a Cristo para as Nações, ela acabou realmente fazendo jus ao nome. Cristo para as nações. Ela foi um pouquinho para algumas igrejas na Trindade, um pouquinho para o Rio e praticamente para o Salgueiro. Pô, muito bacana, cara, muito bacana. Olha, a gente está chegando perto do término, mas antes eu quero tocar em alguns assuntos muito rápidos. Primeiro eu vou entender porque a gente passou corrido, período que o senhor ficou no Sancorde em 3 ocasiões, esse Isso. período que você chegou a ficar entre a vida e a morte, ou como é que foi isso? O que aconteceu verdadeiramente, assim? E foi nesse período que você operou também, fez a bariátrica? Não foi nesse período que eu fiz a bariátrica. E lá eu fiquei só tomando, literalmente, antibióticos para combater uma infecção na perna. E lá Deus me pegou no sentido de organizar, né? Aí Deus me levou naquela passagem da mulher da dracma, né? E então Deus falando muito nessa passagem comigo, olha só, a consequência da dracma achada foi a casa arrumada. Deus começou falando no meu coração demais, arruma a casa, arruma você, arruma algumas coisas, tá muita coisa desalinhada. E comecei esse processo de alinhamento, tentando alinhar outras coisas, mas há situações que não dependem só de você, né? Também depende de outras pessoas para que as coisas sejam alinhadas na totalidade. Então, algumas coisas foram alinhadas e outras não. E nesse não ter sido alinhado, essas coisas aconteceram, né? Como a questão do ministério. Aí, por ficar muito tempo internado, comecei a fazer o processo totalmente de bariátrico. Os 2 anos no psicólogo, fazendo todo esse caminho para ser operado e consegui fazer. E operei 1 ano antes da pandemia, que graças a Deus consegui operar 1 ano antes da pandemia. E aí eu perdi 110 quilos. Caraca. Perdi 110 quilos. Eu perdi por aí também. Eu cheguei a 220. E a minha altura, não sou tão alto para ser tão obeso. Então eu estava desenvolvendo até uma cardiopatia. Graças a Deus fui curado de tudo. Mas foi um processo de 1 ano pós-operado, aonde eu tive que realmente ali fazer um trabalho muito forte na minha mente. Amém. Bom, tá vendo? Tudo tem jeito, tudo tem sentido. Coloca Deus na frente, tenha fé. Creia que Deus quer que você esteja bem, creia que Deus quer que você cuide do seu corpo, que é o templo do Espírito, e principalmente, arruma essa casa aí, meu irmão. Vambora, vai procurar um médico, rapaz. Você está fazendo os seus exames periodicamente, anualmente, pelo menos, vai arrumar essa casa, rapaz. É isso aí. Você diz que é crente, diz que é servo, mas não cuida da casa. Crente da casa bagunçada, que é isso, varão? Varão bagunceiro.
Gente, tem mais duas coisas que eu quero conversar com o senhor. Quero entender também como é que foi seu chamado de apóstolo, mas antes, aí a média, né? Tem que fazer a média. Quando é que surgiu a dona Fernanda na sua vida? Então, E como surgiu? a Fernanda, eu digo que ela Ela se foi... ajeitou ali, ó. Olha, O que ele vai dizer? eu digo que a Fernanda, ela foi a minha remissão. E a Fernanda, já nos conhecíamos, né? A Fernanda foi minha ovelha, inclusive, né? Eu discipulei a Fernanda em algumas coisas. É uma grande mulher, tem um coração lindo, maravilhoso. E depois de toda aquela situação, eu fui para São Paulo, fiquei em São Paulo alguns meses, né? Fiquei na casa até de um pastor muito querido, muito amigo, que é o pastor José Reis e a pastora Eli. Morei um bom tempo em Dayatuba e depois eu morei em Alphaville, na casa do Sidney. Ficamos lá. Sidney Conexão? Sidney Conexão, Que legal. homem de Deus, homem de Deus. Se Deus quiser, um dia ele vai estar aqui conosco. Com Ele é um homem certeza. difícil de achar, um homem mas demais. Ele vai estar, a gente vai estar juntinho nessa conexão Vá, aí, vamos sim. Vai ser forte. Ficamos lá, né? Passamos um processo lá. E sempre lá algumas coisas vinham em relação a propostas, mas Deus sempre falava comigo para fazer o caminho de volta. Faz o caminho de volta, retorna. Esbagaçado, literalmente, reputação lá no chão, porque é mais fácil um pastor encenar do que manifestar. As pessoas gostam mais de um pastor que encena do que manifesta. As pessoas às vezes gostam mais de um pastor que é ator do que um pastor que de repente mostra como é teu coração. E eu não tenho medo de mostrar quem eu sou. Não tenho medo. Meu propósito é mostrar para as pessoas que Deus tem um plano para que tudo que sai do plano, Deus não tem plano A. Aliás, Deus não tem plano B. Né? O plano B de Deus para a gente voltar para o plano A. Então, o plano A de toda essa situação, quando eu fui para São Paulo, era justamente encontrar quem justamente me faria reencontrar o propósito novamente. Então, a Fernanda, ela foi assim, eu digo que ela foi uma resposta de Deus na minha vida. Foi uma resposta de reconstrução. Foi uma resposta de que vale a pena amar, que o amor é real, que é possível ser feliz, que o amor da nossa vida existe, que a pessoa que nos honra existe. Não existe uma mulher virtual na Fernanda, existe uma mulher virtuosa nela. Uau! Né? E Deus lá em São Paulo falou para mim que ia me dar uma Débora. E eu falei assim, Senhor, amém. E tudo apontava, né? E é interessante que a Fernanda, ela manifestava sempre sinais daquilo que o coração dela é. Eu sempre disse isso para ela. O que me fez me apaixonar nela, amar, não é aquilo que ela faz, mas é o coração, é o olhar dela. Porque é uma mulher extremamente parecida com Jesus. Que legal, hein? Show, hein? Mas deixa eu falar, eu não posso ter que estragar um pouquinho esse momento, né? Eu quero conhecer, porque eu falei pro senhor, né? O senhor está disposto a abrir o coração? Totalmente. Porque eu tô aqui para tirar as curiosidades que a gente sempre tem. O senhor veio de um outro relacionamento. Sim. E de algo muito doloroso. Muito. Muito doloroso, que é uma ferida que ainda está sendo tratada. Sem dúvida. E aí, quando começa o coração a se encantar novamente, deu medo? Você falou assim, ai, de novo, será? Deu medo? Como é que foi esse negócio? Ou simplesmente assim, não, cara, eu vou encarar e vou ver o que vai dar. Como é que foi isso? A minha personalidade, eu sou muito... eu digo que eu sou meio leão para algumas coisas, né? Eu mergulho de cabeça para algumas coisas, mas as feridas, realmente, elas existem, estão sendo tratadas, mas o interessante é que não me deu receio e não me deu medo por já ter conhecido o coração. Então, quando eu conheci o coração, quando eu conheci uma história, que veio de uma história muito parecida, eu falei, Senhor, o Senhor realmente não une pessoas junto ao propósito. Entendi. Aí eu falei, Senhor, agora começamos a entender que Deus, às vezes, ele faz um caminho para que as pessoas, na verdade, venham se encontrar. Porque eu sempre falei isso para a Fernanda. Fernanda, não é que a gente simplesmente vai ser um casal para ser feliz, mas nós seremos um casal, né, homens e mulheres casados, né, para que outras pessoas possam olhar para a gente e falar assim, olha só, Deus tem um plano. É possível, sim, a glória da segunda casa. Então, não que a gente é a favor de divórcio, eu sou contra, eu tenho repúdio disso, né? Mas acidente exige. Eu não saio de casa falando assim, olha, hoje eu vou bater. Ninguém sai de casa achando que vai se acidentar, né?
ou pensando nisso. Ninguém é, né, a não ser um suicida. Mas quando Deus ele me apresenta a Fernanda, ele me apresenta um caminho de volta. Ele me apresenta uma. E quando ele me apresenta um caminho de volta, você não tem medo do caminho de volta. Eis que tudo se fez novo. Exatamente. Então eu não sofro de tropofobia. A tropofobia é medo de experimentar mudança. Eu não tenho medo disso, muito pelo contrário. Eu vi na Fernanda uma remissão, não para eu ser feliz, mas é para eu exercer o meu sacerdócio. Amém. Porque eu vou te falar uma coisa, na Bíblia as pessoas falam assim, Efésios fala muito isso, né? Vós, maridos, amais vossas esposas como Cristo amou a igreja. Bem, o maior amor não é amor de mãe, é amor de marido. Porque a única pessoa que Deus manda a gente morrer na Bíblia é pela mulher, é pela esposa. Então, é esse amor sacrificial que eu vou ter a oportunidade de exercer, não na parcialidade, mas na totalidade. Isso é uma coisa que eu sou muito intenso naquilo que eu sinto. Olha que legal, que bacana. Bom, para quase no finalzinho, tem mais só pouquíssimas perguntas aqui. Nesse tobogã, nessa gangorra ou nessa montanha russa que foi a sua vida, chega um momento, altos e baixos, sobe e desce. É quando a gente pensa que já viveu todas as emoções, como é que surgiu a oportunidade de se tornar apóstolo? Vem cá. Eu já tive igreja, eu já liderei, caí, eu voltei 10 anos igreja. Agora eu já entendo que você vai sair dessa fase de pastor para apóstolo. Qual é a principal diferença aí de pastor para apóstolo? Vem cá, o que houve? O que aconteceu? Que essa nova mudança? O que é ser um apóstolo? Primeira coisa, eu entendi que ser um apóstolo não é você ser maior do que ninguém. Porque a igreja ela não é hierárquica, a igreja de Cristo é orgânica. Então, Deus me deu essa... até porque que eu nunca tive essa pretensão, né? Quando nós fomos para a Trindade, não tinha essa pretensão. E quando nós ensinamos o apostólico e o profético, né? E os 5 ministérios, na verdade, fomos trabalhar a questão do apostolado, mas não tinha a mínima noção do que Deus queria fazer conosco. Então, quando chegou o momento dentro da Cristo para as Nações, isso já dentro da própria igreja, né, o Senhor começou a despertar sobre a questão da paternidade. Né, mesmo sem entender na época direito sobre essa questão do apostolado, porque o apóstolo ele toca nos 5 ministérios e tal, a gente começou a entender, né, não é uma igreja para dar visibilidade para o homem, mas é o apostólico, bíblico, ele na verdade faz com que os filhos voem mais do que ele, é aquela visão de Cristo, vocês farão coisas maiores. Então o apóstolo não é os filhos que vão dar visibilidade para ele, é ele que vai gerar os filhos e vai dar visibilidade para os filhos. Então começamos a entender isso. Aí Deus me apresenta um homem lá de São Paulo chamado Ibrahim Mohammed, um judeu. Ele é um apóstolo judeu. E nós nos conhecemos, nessa conexão, nós nos conhecemos. E ele falou assim, olha, pastor, eu sinto no meu coração ardentemente de te impulsionar, de transferir essa unção apostólica sobre a tua vida. Eu falei assim, não quero esse negócio não, meu Deus do céu, isso não é para mim não tem essa visão não. Falou, não, ora, porque eu sinto de Deus, porque é esse momento de paternidade, de injetar no teu coração, de lançar essa capa apostólica sobre a tua vida. Aí Deus me levou para uma passagem lá de Davi e Saul, de toda essa situação toda. Porque Saul, quando foi consagrado, o profeta, ele derrama um azeite, mas numa cumbuca de vaso de barro. E com Davi foi no chifre de um carneiro. Aí Deus me deu um entendimento tremendo, porque essa consagração apostólica, ela viria diferente. Por quê? Na primeira, que foi com Davi, com Saul, você agora não vai ser mais manipulado por homens. Porque quando você é consagrado na botija de barro, é porque aquilo foi manipulado por homens. Agora é do azeite. Agora você vai ser diferenciado no sentido de, agora é o meu espírito que vai falar no teu coração. Agora você vai ser desconstruído. Não é uma igreja hierárquica, é uma igreja orgânica. Não é você que aparece. Não é você que vai ter visibilidade. É uma igreja sem rosto. É uma igreja sem face. Não é o teu nome. Não é o ministério apostólico do Leonardo Almenara.
Literalmente você vai sair da placa, você vai tirar o teu nome da placa, não é pastor presidente, é Deus me desconstruir, é eu sumir para que os filhos venham voar. Aí eu entendi que paternidade não é cobertura, paternidade é plataforma. Uau, que legal. Eu digo que cobertura só se for de chocolate. Minha filha ama. Porque cobertura, você baixa, é uma tampa. É. Então Deus me desconstruiu muito nessa visão. Tem pessoas que têm a visão, não, cobertura tal, amém. Mas o entendimento que a gente começa a ter hoje, que a cobertura ela acaba inibindo os filhos. Eu nunca quis ser uma paternidade que castrava os Gera filhos. dependência, né? A cobertura gera uma dependência. Exatamente. Né? Se sair daqui, olha só, se sair daqui você não voa mais, não. Mas sempre. Por quê? A paternidade é um fundamento. Fundamento não é cobertura. Fundamento é alicerce, base. É base. Ou seja, eu tenho que ser uma base para os filhos voarem. Então Deus me desconstruiu totalmente. Olha só, ninguém fala assim, nossa, que base. Porque ninguém olha para a base, mas todo mundo olha para quem está voando. Então o problema da cobertura hoje é justamente não deixar os filhos voarem, gerar uma dependência espiritual, emocional, onde é o paternalismo. Então Deus me injetou muito no meu coração. Aí é onde eu tive esse encontro com Cristo de desconstrução para entender que ser um apóstolo não é você estar nos primeiros, mas é você entender que tem que colocar quem está no último lá em primeiro. São os filhos. Cara, que legal, que bacana. Gente, estamos chegando ao término do nosso podcast, o horário já está batendo ali. E a gente vai finalizar agora. E antes de terminar, eu vou pedir para o apóstolo também deixar uma mensagem para você, uma mensagem no contexto geral, aquilo que, quando o apóstolo sabia que viria por um podcast, eu tenho certeza que buscou em Deus algo para deixar para a sua vida. Então se prepare, porque você vai receber uma palavra apostólica sobre a sua vida, tá bom? Quero te dizer, porque você está acompanhando o podcast Pode Chegar, acessa nossas redes sociais, tá? É sempre a mesma coisa, @pode com demudo chegar _oficial. Aí tem no Instagram, tem no TikTok, tem no Facebook e tem no Spotify, além do nosso canal no YouTube, tá bom? Acompanha, precisamos que você siga. Olha, em nome de Jesus, deixe o seu comentário para que a gente saiba qual é a sua opinião, qualquer comentário que seja. Mas, por favor, deixe o comentário relacionado ao que está sendo debatido, por favor. Né? E qual comentário que você quiser, a gente tem o maior carinho de ouvir, de responder. Se o comentário for relacionado ao apóstolo na ocasião que é esse vídeo, nós vamos direcionar para que ele possa também deixar a resposta. A gente vai colocar ele sempre marcado ali, tá bom? Você que está nos acompanhando também, que tem o seu negócio, sua empresa, seja um patrocinador desse projeto, nos ajude nessa árdua caminhada, ajude a propagar o Evangelho também através do nosso podcast. Queridos, agora nós vamos ouvir as considerações finais e uma palavra apostólica sobre a sua vida no apóstolo Leonardo Almenara. Pode chegar. Amém. Primeiramente agradecer o carinho, todo esse aparato daqui. Nossa, eu digo que o amor constrange, eu estou constrangido por esse seu amor, por seu carinho. E é maravilhoso estar aqui com todos, estar contigo. E eu tenho certeza que Deus marcou, na agenda de Deus já estava esse tempo de estarmos juntos. E uma palavra que tem queimado no meu espírito por esses dias está em Êxodo 3, capítulo 13, no versículo 4, onde quando a sarça queima, ela brada um nome, Moisés. E ela brada primeiramente a identidade dele, não brada o talento de Moisés. Ela não brada o que Moisés pode fazer, mas ela brada a identidade. Moisés, que foi tirado das águas por 2 vezes, e ele fala uma frase que é maravilhosa, eis-me aqui. E quando ele fala eis-me aqui, é uma palavra hebraica chamada assim, Hainani. Hainani, quando ele vira para a sarça, ele fala Hainani. E a expressão Hainani não significa assim, olha, tô aqui. Não, Hainani significa expor as suas fragilidades. Quando ele declara Hainani, ele fala assim, Senhor, sou um homem pesado de boca, sou um homem desacreditado, sou um homem que teve a reputação marcada, saí do Egito, acusado de assassinato, enfim, eu estou totalmente dilacerado. Quando ele fala Hainani, ele não apresenta o currículo, ele apresenta o coração. Então, às vezes, como pessoa te fala assim, Senhor te chama, você fala assim, eis-me aqui, mas o eis-me aqui é muito profundo. Tem um ditado alemão que diz assim, um pássaro de asas quebradas nunca mais poderá voar mais alto. Mas com Deus, Deus é especialista em curar pássaros de asas quebradas. Assim foi como foi com Moisés, como foi com Abraão.
Deus também pode restaurar as nossas asas e voar com asas de águia. Amém, glória a Deus, querido. Bora fazer dar certo nas nossas vidas. Amém. Deus tem algo para a tua vida. Apóstolo, muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado por o senhor aceitar o nosso convite. Era para ser gravado algumas semanas antes, na verdade no mês passado, mas aí tivemos um problema, né? E aí a data não bateu, mas graças a Deus nós conseguimos. Amém. Eu estava curioso para conhecer essa história, né? Fiz questão de não perguntar nada ao senhor para a gente conhecer de forma espontânea, tá? Emoção, ô! Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o meu amigo pastor Rodrigo Marques, que atualmente é o seu pastor, né? Exato. E eu tô Pastor aqui, Ministério SN. eu tô aqui debaixo da bênção dele. Eu falei, ore por mim, me abençoa, me envia, porque nenhuma flecha se envia sozinha, tem que ter o arco. E ele foi o arco para hoje. Amém. Tem sido bastante, verdade. Tem tido arco para bastante pessoas. É verdade. E muito obrigado, tá, pela nossa amizade que está cada vez melhor. Muito obrigado por você abrir o coração. Obrigado, Fernanda, por aceitar também estar vindo aqui conosco. Muito bacana. Gente, bora fazer dar certo. Misericórdia, querido. Se Deus quiser, no próximo episódio, muito mais histórias rolando aqui para você. Perdoe-me, se Deus quiser não. Se o senhor não voltar, né? Fica na paz. Deus abençoe sua vida.